Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre os tecidos epiteliais e conjuntivos, o assunto da aula 29 da sua Hexa 4. Os tecidos epiteliais, eles têm as seguintes características: células justapostas. O que é isso? Células juntinhas umas das outras, com pouco material intercelular. Intercelular, material que fica entre as células. Então, praticamente não tem nada, é uma grudadinha na outra mesmo. A sua pele, por exemplo, né, que é um tecido epitelial, se você tentar afastar a pele com dois dedos, dificilmente ela rasga. Por quê? Porque ela tem células muito aderidas umas às outras, né? O tecido epitelial não tem vasos sanguíneos. Nossa, Renato, então como ele é nutrido? Ele tem sempre abaixo dele um tecido conjuntivo, a gente chama de adjacente, né? Fica ao lado dele, né? Logo abaixo. E ele tem vasos sanguíneos, o tecido conjuntivo, que acabam nutrindo por difusão o tecido epitelial. Entre esse tecido conjuntivo e o tecido epitelial, tem uma camadinha, né, proteica chamada lâmina basal. A lâmina basal é comum em todo o tecido epitelial, tá bom? Bom, os tecidos epiteliais, eles têm duas funções básicas: revestimento e secreção. O revestimento, ele vai revestir o seu corpo todo, como a sua epiderme, né? Que a gente acabou de falar, a sua pele. Se você encostar em você está encostando na sua epiderme, tá? A absorção, o seu tecido epitelial do intestino, principalmente lá no intestino delgado, onde tem as vilosidades, microvilosidades, é um tecido epitelial de absorção. Lá nos seus túbulos renais também tem tecido epitelial de absorção. Os túbulos reabsorvem substâncias e devolvem para o sangue, né? E de troca de substâncias, como nos alvéolos, né? Onde ocorre ali a troca de gases no caso dos alvéolos, tá? A função secretora é a formação das glândulas. A gente já falou do sistema endócrino, né? Então as glândulas são formadas também pelo tecido epitelial. A gente já vai ver como isso acontece. Bom, pessoal, tem aqui uma tabela na página 373 lá do seu Hexa, que é uma tabela legal para você entender como é que a gente classifica os tecidos epiteliais. Tem dois critérios que a gente usa: o número de camadas, então se tem uma camada ou várias, né? E o formato que as células têm. Então, de acordo com a camada, você tem uniestratificado. Extrato é uma camada, uniestratificado é uma única camada. Então, uma única camada de célula, ó, né? Onde é que você tem uma única camada de célula? Nos seus alvéolos pulmonares. Por quê? Porque tem que ser bem fininho para poder passar substâncias através dessa camada de células. Nos túbulos renais, para que você faça reabsorção de substâncias, tá bom? Então, é um tecido, uma camadinha bem fininha, uma única camada de células para permitir passagem fácil de substâncias, tá bom? Pluriestratificado, plurivários, várias camadas. Então, você percebe aqui, ó, que tem várias camadinhas de células. Tá? Então a sua epiderme, por exemplo, a sua pele, ela tem várias camadas de células. No caso, até ela é queratinizada. O seu esôfago ele sofre abrasão. Cada vez que o alimento desce por ele, as células, né, da camada de revestimento são arrancadas. E aí elas precisam ser repostas. Não tem queratina, mas é um tecido estratificado. E tem pseudoestratificado. O que é pseudo? Pseudo é falso. Por que ele é falso? Porque ele parece estratificado porque as células aqui, ó, elas têm tamanhos diferentes. Como tem uma pequena e uma grande, parece estar uma em cima da outra, tá? E aí ele é um estratificado falso, porque ele tem uma única camada de células, mas parece ter mais de uma. Esse tecido é típico ali da traqueia e dos brônquios. Essas coisinhas em cima são os cílios, né, da traqueia e dos brônquios que a gente estudou lá no sistema respiratório, tá bom? Quanto ao formato das células, também a gente vai classificar. Então, ó, esse primeiro lá de cima é o pavimentoso. Por quê? Ele parece um monte... Imagina que você vai colocar um pavimento numa casa, num apartamento, azulejos no chão da cozinha, né? Então é uma camada de células, uma camada de azulejos no chão da cozinha, uma camada de células formando o pavimentoso, tá bom? Cúbico, porque as células parecem cubinhos. Então, o cubo são células mais ou menos pequenininhas e mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Essas aqui estão no túbulo renal. Então, veja, ó, uniestratificado, uma única camada, tanto na pele quanto no túbulo renal. Só que as células da pele são achatadinhas, pavimentosas.
As do tubo renal são cúbicas, são mais altinhas, tá bom? Cilíndrico, cada célula é compridinha, ela é alta, olha só, tá bom? Aqui a gente tem as células do intestino, lá no revestimento do intestino, com as microvilosidades na ponta. Então elas são como cilindrinhos, como células alongadas. E aqui você tem o epitélio de transição, que ele tem embaixo, em geral, umas células um pouco maiores e depois umas células menores, mas são várias camadas. Então, também ele é pluriestratificado, tá bom? Nos vestibulares aparecem algumas vezes essas questões sobre tecido epitelial, até aparecem, mas dentre os tecidos aparecem mais alguns tecidos conjuntivos especiais que a gente vai ver daqui a pouco e o tecido muscular que a gente vai ver na próxima aula, né, na aula 30, tá bom? Então, seguindo aqui, pessoal, bom, voltando aqui, ó, eu falei para vocês que então os tecidos epiteliais eles revestem e secretam. Aqui a gente tem a formação das glândulas. Então você tem aqui o epitélio, o tecido conjuntivo que fica sob, né, o epitélio, então a gente chama de tecido conjuntivo adjacente. E quando as células do epitélio começam a proliferar, elas vão formando a glândula. E essa glândula pode ter alguns destinos. Ó. Ela pode se enfiando no tecido e formar uma glândula exócrina. Como é a característica de uma glândula exócrina? Ela tem um duto que libera a sua secreção, tá? E sempre para fora do sangue, como a gente já viu lá na aula 26. Então, um duto de liberação para fora do sangue. A glândula endócrina, pessoal, ela é uma glândula que se destaca lá de cima. Então, ela foi crescendo, de repente ela destaca aqui assim, ó, e fica só uma bolota lá dentro do tecido. E os vasos sanguíneos vão passar por ali para receber, então, os hormônios liberados pela glândula endócrina, tá bom? Aqui a gente tem um monte de formas de glândula, você não precisa saber esses nomes, né? Mas só para você entender, ó, quantas glândulas exócrinas tem aqui. Todas exócrinas, tá? Então, simples, a ramificada, aqui ó, enovelada, tem um monte de tipos de glândulas exócrinas. Como é que a gente sabe que são exócrinas? Todas elas têm um duto de saída aqui, ó, para o tecido de onde ela se formou. Tá bom? É isso. Então agora a gente vai falar dos tecidos conjuntivos. O que é um tecido conjuntivo? Diferente do tecido epitelial, que praticamente não tem substâncias entre as células, o tecido conjuntivo é o que mais tem substância entre as células, né? Então, ó, formado por células espaçadas, tem espaço entre elas, e esse espaço é preenchido com a matriz intercelular, né? Matriz intercelular é secretada, produzida pelas próprias células daquele tecido. Então, por exemplo, a gente vai ver que um tecido conjuntivo especial é o tecido ósseo. As células do osso ficam separadas entre elas e elas produzem uma matriz intercelular de colágeno, que é acrescida de fosfato de cálcio para deixar o osso rígido e tal, tá bom? Então, é o tecido mais amplamente distribuído pelo corpo. Você vai ver que tem vários tipos de tecido conjuntivo propriamente dito, é ele mesmo, e os especiais estão pelo corpo todo. Eles são muito vascularizados, com duas exceções. Dois tecidos conjuntivos não têm vaso sanguíneo, as cartilagens e os tendões. Chegando lá a gente vai falar sobre isso de novo, tá? Do que é feita a matriz intercelular, pessoal? Ela é feita de fibras proteicas, né, colágenos e outras, e de substâncias que são variadas. Por exemplo, no osso, como eu falei, tem fosfato de cálcio, em outros tecidos conjuntivos não tem. Funções. Então a gente tem aqui várias funções do tecido conjuntivo e com as suas respectivas, né, o tecido adiposo, reserva de energia, sangue, transporte de substâncias, são exemplos de tecidos conjuntivos que a gente vai ver ao longo da aula, tá bom? Bom, primeira coisa, como é que é o tecido conjuntivo, então? Ele tem células, ó, espalhadas e tem fibras proteicas. 3 fibras principais, né? As fibras colágenas, que são essas amarelas. Colágeno é uma proteína, tá? As fibras elásticas, que são essas fininhas aqui, escurinhas. E essas chamadas de reticulares. Retículo significa rede. Reticulares são fibras em forma de rede. Dependendo do tecido, tem mais célula colágena, ou mais célula elástica, ou mais célula reticular, depende, né? Depende da função dele, vai ter mais de uma ou menos da outra, né?
A principal célula desse tecido é o fibroblasto, essa célula aqui toda esquisitona, que vai secretar a matriz do tecido, tá bom? Bom, aqui tem um fibroblasto. O que ele faz? Ele produz as fibras colágenas, produz enzimas, produz as fibras de elastina, né? Que são essas fibras elásticas aqui, ó, fininhas, tá bom? Produz ácido hialurônico, que também faz parte do tecido conjuntivo, principalmente na pele e tal, e que dá elasticidade ao tecido, tá? Fatores de crescimento. Então você, por exemplo, quando rala o joelho e você vai ter cicatrização, os fibroblastos eles vão produzir matriz e vão se multiplicar para cicatrizar aquele tecido conjuntivo que tem embaixo da sua pele, tá bom? E é isso aí. Aqui tem uma imagem dos fibroblastos vistos ao microscópio, olha lá. São umas células todas tortas, eles não têm uma forma muito definida, tá? Bom, as fibras do tecido conjuntivo, as colágenas, elas são resistentes e flexíveis e utilizam vitamina C para serem sintetizadas. Então, uma pessoa que, quando a gente ingere vitamina C, uma das funções da vitamina C, além de melhorar a função e a atividade do nosso sistema imunológico, é produzir fibras colágenas. O escorbuto, que é a doença causada pela falta de vitamina C, diminui a capacidade do corpo de produzir colágeno. E aí, é isso que provoca, por exemplo, queda dos dentes, né? Sangramentos de gengiva, etc. Tá? 90% das fibras do tecido conjuntivo são fibras colágenas. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo dos animais, tá? De todos os animais. As fibras elásticas, elas são feitas de elastina, que também é uma proteína, tá? Elas são mais elásticas, têm mais elasticidade que as fibras colágenas, mas as fibras colágenas têm mais resistência, tá? Elas estão, por exemplo, na parede dos vasos sanguíneos, na pele. Se você puxar a sua pele, ela tem elasticidade, né? Nas cartilagens elásticas, que são as da sua orelha, do seu nariz. Se você pegar, por exemplo, você já comeu uma coxa de frango e na ponta, quando você termina a carne, tem uma cartilagem. Aquela cartilagem não é flexível igual a sua orelha, né? Ela é uma cartilagem mais dura, porque ela tem uma outra função, de diminuir o atrito entre as pontas dos ossos, tá? E as fibras reticulares, elas são constituídas também de colágeno, então, só que elas são fibras mais fininhas, feitas de colágeno, mas mais fininhas, e elas formam arcabouço de óleo. O que é arcabouço, pessoal? É o revestimento. Como se você pegasse, imagina assim, ó, o seu fígado. O seu fígado é um órgão que ele é mole. Mas por que ele não escorre por aí? Porque ele tem uma camada em volta dele de tecido conjuntivo, formado por essas fibras reticulares, que formam uma espécie de um saquinho em volta dele, para ele manter a forma. Tá bom? E são importantes na cicatrização dos tecidos do corpo. Bom, aqui ó, como é que os tecidos conjuntivos são divididos? Tecidos conjuntivos propriamente ditos, que não têm uma função especial, e os especiais. Então a gente vai começar estudando os propriamente ditos. Ó. Tecido aqui, ó, frouxo, tá? Propriamente dito frouxo, depois o propriamente dito denso. Como é que é o frouxo? Frouxo significa que ele é meio molengão. Então ele tem fibras distribuídas aleatoriamente, essas fibras aqui, ó, que a gente viu de colágeno, elásticas e tal, são espalhadas aleatoriamente pelo tecido, tá? Que formam a tela subcutânea, ou seja, a sua hipoderme, olha aqui, ó, sua pele está aqui, e aqui você tem a tela subcutânea, a hipoderme, tá? Ela tem essas células amarelinhas que são células de tecido conjuntivo, adiposo, né? E forma o que a gente chama a tela subcutânea, ela é a ligação, vamos dizer assim, entre o seu músculo e sua pele, tá? É o que fica entre o músculo e a pele, tudo bem? E os nervos. Os nervos, lembra que o nervo ele são neurônios revestidos por uma camada de tecido conjuntivo? É esse tipo de tecido conjuntivo frouxo que embrulha, né, os neurônios para formar o nervo, tá bom? Além disso, pessoal, os vasos sanguíneos, olha aqui, ó, lembra que os vasos sanguíneos eles têm o endotélio, que é aquela camadinha interna, aí tem camadas musculares e tem um tecido conjuntivo em volta. Esse tecido conjuntivo em volta, ó, é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ele tem bastante elasticidade, ele consegue esticar, na medida que o vaso sanguíneo estica, ele estica também, quando o vaso sanguíneo contrai, ele contrai junto, tá bom? Depois vem os tecidos conjuntivos propriamente ditos, denso, tecido conjuntivo denso.
eles têm fibras mais espessas e numerosas e entrelaçadas. Então lembra, por que o frouxo era frouxo? Porque ele tinha menos fibras e mais espalhados. O denso tem mais fibra, muito mais fibra e entrelaçadas, enroscadas umas nas outras. Então ele fica com muito mais resistência do que o tecido frouxo, tá? Então ele tem menos células e mais fibras, tá bom? E aí a gente tem dois tipos. O denso pode ser não modelado e pode ser modelado. Olha aqui olha o nosso esqueminha aqui, o propriamente dito frouxo, que a gente já viu que é mais molinho, e o denso, que tem bastante fibra e menos célula. Então ele é mais resistente. Ele pode ser não modelado ou modelado. Qual é a diferença, pessoal? O não modelado, ele tem as fibras em todas as direções, né? Mas ele tem resistência e elasticidade, tá bom? O modelado que a gente vai ver, ele tem bem menos, ele tem pouca elasticidade, mas muita resistência. Esse tem as duas coisas. É muito irrigado, tem bastante vaso sanguíneo, e aí a gente tem ele na pele, nas cápsulas dos órgãos. Como assim cápsula do órgão? Olha só, um rim, por exemplo, ele tem, como eu falei, né, ele é um órgão que tem uma forma. Por quê? Porque ele tem uma cápsula em volta dele de tecido conjuntivo. Se a gente ampliar aqui, a imagem, a gente vai ver aqui as células do rim. Essas células parecem um monte de fio aqui, né? Um monte de fio. Parece que eu fui riscando esse tecido, né? Olha lá, aqui a cápsula e aqui ele está ampliada, né? A cápsula. Então esse é o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, né? Não modelado. Tá bom? E o modelado? O modelado, ele tem as fibras paralelas. Então, vamos fazer um desenho aqui só para você entender a ideia. O não modelado, as fibras estão assim, para todo lado. Tem bastante, cria resistência e elasticidade. O modelado, que é esse aqui, o modelado, todas as fibras estão assim, tá? Paralelas, e aí entrelaçadas entre si, bem unidas. Se você pegar, por exemplo, um barbante, uma linha de costura, por exemplo, né? E você pegar um fio de linha e tentar partir, ela parte com relativa facilidade. Se você pegar duas linhas, colocar juntas e tentar partir, vai ser um pouco mais difícil. 3, mais difícil. Imagina que você pegue lá 20 linhas, né? 20 fios de linha, coloque todos paralelos um ao outro e tente partir. Não dá para partir, porque ele se torna muito resistente. É isso que acontece com o tecido modelado. O fato das fibras elásticas de colágeno estarem paralelas deixa o tecido muito resistente, tá? Então ele tem pouca elasticidade, não é elástico tanto quanto não modelado, mas é mais resistente. Esse daqui é um dos tecidos que não tem vasos sanguíneos. Então ele tem que ser nutrido pelo tecido que está ao redor dele, aqui, que é um tecido conjuntivo não modelado. Então esse que é modelado é envolvido por esse aqui, não modelado, que tem bastante vaso sanguíneo, para poder nutrir esse tecido do meio, tá bom? Quem é formado desse jeito? Os tendões e ligamentos. Mas Renato, o que é tendão e ligamento? Vamos ver aqui, Aqui a gente tem os tendões, perdão. Tendão é toda a estrutura que liga músculo aos ossos. Pessoal, pensa na tração que os músculos exercem sobre os ossos, né? E essa tração, a gente aguenta tanta tração porque o tecido que forma um tendão é extremamente resistente. É um tecido conjuntivo denso modelado, desse jeito aqui, tá? Quando rompe um tendão, é muito complicada a recuperação do indivíduo, né? Então, quem está acostumado a ver esporte, basquete, futebol, vôlei, e às vezes um atleta tem uma lesão de tendão ou de ligamento, a recuperação é demorada. E aí, qual a explicação disso? Como é que cicatriza um tecido no qual não chega sangue com eficiência? Só tem sangue na beirada dele, assim, né? Perto dele. Então, a difusão demora, as células demoram para conseguir se reproduzir, para cicatrizar aquele tecido. Por isso que as lesões de tendões e ligamentos são bastante lentas para serem consertadas, né? Então aqui você tem tendão que liga osso ao músculo. O que é um ligamento? Ligamento, que tem os ligamentos do joelho, né? Os ligamentos cruzados, tal.
Esses ligamentos, eles ligam osso no osso. Então imagina, o seu joelho tem o fêmur, que é o osso da sua coxa, e daí tem a tíbia e a fíbula, que são os ossos da sua parte de baixo da perna, abaixo do joelho. Como é que elas estão ligados ao osso de cima? Pelos ligamentos, tá? Então ligamento liga osso ao osso, o tendão liga osso ao músculo, tá bom? Olha que legal aqui, ó, os ligamentos da sua perna, né, do seu fêmur na bacia, tá? Então você tem os ligamentos aqui, tecido conjuntivo denso modelado, beleza? Agora a gente vai falar dos tecidos conjuntivos especiais, o adiposo, o cartilaginoso e o ósseo, tá? O hematopoético a gente já falou dele, que é o produtor de sangue, que a gente falou sobre isso lá na aula de sangue, tá? Então, vamos lá, pessoal. O tecido adiposo, como todo tecido conjuntivo, ele é formado por células, no caso chamadas de adipócitos. Cito significa célula, né? Cito significa célula, adipo de adiposo. E fibras reticulares, aquelas fibras que pareciam redinhas, tá? Função do tecido adiposo: reserva energética, guarda gordura, né? Isolante térmico para diminuir a perda de calor. Então, embaixo da pele dos mamíferos, das aves, existe uma camada de tecido adiposo para funcionar como isolante térmico e protege contra impactos também. É um tecido com bastante sangue, ele é bem vascularizado. Olha ele aqui, ó, tá? Aqui você tem um desenho e à direita você tem uma foto do tecido conjuntivo, do tecido conjuntivo, né, adiposo. Então você tem aqui os adipócitos, tá? A gente, quando engorda, pessoal, não aumenta o número de células, mas essas células guardam mais gordura. Elas vão inchando, tá? Então elas incham e por isso que a gente vai engordando. Quanto mais gordura elas guardarem, maior elas ficam, mais a gente fica inchado. E quando a gente começa a consumir essa gordura, as células murcham. Então a gente mantém o número de células do tecido adiposo, elas só enchem ou esvaziam de gordura, tá bom? Muito bem. Agora a gente vai para o tecido cartilaginoso. Então, outro tecido conjuntivo especial, cartilaginoso. Ele é formado por condroblastos e condrócitos. Vamos lá. Blasto é o nome que nós damos às células jovens. Quando nós estudamos o sangue, você deve lembrar que a gente estudou os eritroblastos, que eram as hemácias, quando ainda tem núcleo, estão dentro da medula óssea vermelha. Depois eles perdem o núcleo, se enchem de hemoglobina e são chamados de eritrócitos ou hemácias. Aqui é a mesma coisa. Condroblasto é a célula do tecido jovem, condro significa cartilagem, blasto é a célula jovem. Condrócito, citocélula, condrocartilagem, célula da cartilagem, a célula já madura, já adulta, tá bom? Então essas células elas vão produzir uma matriz rica em fibras colágenes e condroitina. Deixa a cartilagem resistente e elástica. Então ela pode ter mais elasticidade ou mais resistência, dependendo da quantidade de fibras colágenes e condroitina que ela tem. A fibra colágena deixa ela mais resistente, a condroitina mais elástica, tá? Então, por exemplo, na sua orelha, no seu nariz, tem mais condroitina. Naquele osso que eu falei, né? Cobrindo a ponta do osso numa articulação, tem mais fibra colágena, porque é uma cartilagem menos elástica e mais resistente, tá? A cartilagem não... Lembra, tem dois tecidos conjuntivos que não têm irrigação sanguínea. Os tendões e ligamentos, que a gente falou agora há pouco, que são tecidos densos modelados, né? Tecido conjuntivo denso modelado. E as cartilagens não têm vasos sanguíneos também. Da mesma forma que o tendão que a gente viu agora há pouco, ela tem um tecido ao redor chamado pericôndrio, que é um tecido conjuntivo denso não modelado. Mesmo esquema, pessoal. Ó, lembra que a gente falou disso aqui? Ó, aqui, né? Aqui é um tecido conjuntivo denso modelado. Ao redor tem o não modelado que tem vasos sanguíneos. Aí aqui não tem vaso sanguíneo. Quando a gente fala da cartilagem, é a mesma coisa, ó. A cartilagem, então imagina aqui uma cartilagem assim, ó, tá? Tá lá a cartilagem, ela não tem vasos sanguíneos. Mas o tecido que tem em volta dela aqui assim, ó, esse sim, que é um tecido conjuntivo denso não modelado, esse tem vaso sanguíneo, tá bom? E aí vai nutrir a cartilagem. É por isso também que rompimento de cartilagem acaba causando uma recuperação mais lenta, tá bom?
Que mais? O primeiro, onde é que a gente tem cartilagem? O primeiro esqueleto que se forma na gente é de cartilagem, depois ele vai sendo substituído por tecido ósseo. Os discos intervertebrais lá nas nossas vértebras, né, entre as vértebras, são de cartilagem. Você tem a cartilagem na orelha, nariz, traqueia, etc. Tá bom? Como é que é a cartilagem? Olha aqui que legalzinho. Isso aqui é um anel da traqueia. Lembra que a traqueia tem anéis de cartilagem para manter sempre a traqueia aberta, né, para passagem de ar? Então, o que você está vendo aqui, ó, todas essas coisinhas são as células, são os condrócitos, tá? E o que está entre as células é a matriz extracelular, que foi produzida pelas próprias células. Então, você vê que tem muita matriz extracelular e as células separadas umas das outras. O pericôndrio, que é esse tecido que peri é ao redor, periférico, né? Ao redor de. O pericôndrio é o tecido conjuntivo denso não modelado, rico em vaso sanguíneo, que vai nutrir a cartilagem. Tá bom? Bom, agora a gente vai falar do último tecido conjuntivo especial, que é o tecido conjuntivo ósseo. O osso, então vamos, a cartilagem tem condrócito e condroblasto. O osso tem osteoblasto, ósteo significa osso, tá? Blasto, célula jovem. Osteócito, célula do osso, definitiva, né, adulta. E osteoclasto. Os osteoclastos, pessoal, eles são células que destroem o osso, eles comem o osso. Fagocitam a matriz óssea. Só como assim, Renato? Por quê? Porque os nossos ossos, eles são modelados. Desde que a gente nasce e vai formando o osso, ele é modelado. Ele vai produzindo um pedaço para um lado, aí vai tirando, como se você estivesse modelando com, sei lá, uma massinha, uma argila, coisa do tipo. Que você vai colocando um pouquinho, depois você vai tirando para dar a forma que você quer. Quando a gente quebra um osso, essa modelagem é importante, a função dos osteoclastos é importante, tá? Então ele tem uma matriz rica em colágeno para dar resistência ao osso e fosfato de cálcio que vai dar rigidez, tá bom? O osso tem muitos vasos sanguíneos e nervos dentro dele, tá? E ele é revestido pelo periósteo, que também tem vasos sanguíneos e nervos. Então, olha só. Como é que é um osso, pessoal? Um osso, ele tem... quando a gente fala do osso, a gente está falando aqui da parte dura, da parede do osso mesmo, tá? Ele tem a medula óssea lá no meio, tudo bem? E ele tem aqui o osso compacto, como a gente chama. Ele é formado por vários ósteons. Ósteo é essa estrutura formada por várias células, aqui ó, ampliado, né? Células ósseas, que são os osteócitos. Note que cada uma está dentro de uma casinha, de um espacinho, porque eles foram produzindo essa matriz aqui, ó, extracelular, e eles estão afastados, umas células estão afastadas da outra, pela matriz. Só que note que essas células estão conectadas, o citoplasma delas se conectam, parecem aranhas assim, né? E elas vão se conectando. Aqui nesse canalzinho, o canal harvesiano que a gente chama, tem vasos sanguíneos e nervos. Ó, tá vendo? Em amarelinho nervo, em azul veia, né? O capilar venoso e o capilar arterial em vermelho. Então você tem um canal maior, ó, lá no meio passa vaso sanguíneo grande, eles vão se ramificando e formando, ó, e nutrindo os ósteons. Então cada grupinho de células aqui recebe nutrientes desses vasos sanguíneos do meinho. Por que esse vaso não pode ser muito grande? Ele tem uma limitação de tamanho aqui assim, né? Ó, o tamanho dele aqui, vamos dizer, o raio dele é limitado justamente porque os vasos sanguíneos vão nutrir por difusão essas células e não dá para ter muito mais célula para trás, tá? Então, essa é a estrutura de um osso compacto. Aqui você vê os canais, ó. Então, os ósteons, aqui o canal onde tem os vasos sanguíneos e o nervo. Tudo bem? Funções dos ossos, pessoal. Eles protegem estruturas. O crânio, por exemplo, protege o seu encéfalo. A sua coluna vertebral protege a sua medula espinal, tá? Lembra que eu falei para vocês na aula de hormônios que o osso ele guarda cálcio para quando o seu sangue precisar? Ele busca lá no osso, então é uma reserva de minerais. Né? Sustentação e movimento, seu esqueleto e os seus músculos, ele forma o seu sistema esquelético, né? Responsável pela locomoção, então a ação dos músculos, né? Fazendo alavancas com os ossos, permite os nossos movimentos. E produzem sangue, porque dentro do osso tem o tecido hematopoético que vai produzir sangue. Tudo bem?
Tranquilo, pessoal? Acabamos aqui então essa aula 29 e eu espero vocês para a aula 30. Não esqueçam de fazer os exercícios e qualquer dúvida estamos à disposição. Tchau, tchau, gente. Beijo para vocês.